Bom dia, olá pessoal, tudo bem? Quem não me conhece, sou o pastor Juveraldo e venho nesta manhã compartilhar com vocês mais uma mensagem que possa edificar o seu coração, com certeza. Essa mensagem está baseada em um versículo em Provérbios 4, 23, que diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Eu queria deixar uma frase para que você frisasse bem nesta manhã, que diz o seguinte: não permita que as tribulações da vida gerem amargura no seu coração. Nós sabemos que o coração é a sede das emoções, ou seja, do sentimento e da volição. E o coração é um lugar em nossas vidas que ele deve ser guardado, ele deve ser cuidado. Diz o sábio que, aconselhando, falou assim: guarda o teu coração. Ou seja, não permita que no seu coração seja depositado pensamentos ou informações que possam causar dano na sua vida. Porque as decisões, as atitudes, o comportamento da vida procede justamente daí. Mas baseado nisso, eu gostaria de falar de uma história que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 19 em diante, que nos fala da história de duas pessoas, Davi e Mical. Quando nós lemos essa passagem bíblica, nós vemos que esta época era um período onde Davi ele havia assumido o trono. E na época do seu rei antecessor, que foi Saul, reprovado por Deus, Saul ele reinou durante 40 anos. Saul foi um grande rei, mas com o passar dos anos ele foi deixando o Senhor, foi abandonando as coisas sagradas. E uma das coisas interessantes que um dos utensílios mais sagrados, que era a Arca do Concerto, ele tornou obscura durante 20 anos dos 40 anos do seu reinado. E quando Davi assumiu o trono, uma das coisas que ele quis fazer é tornar Jerusalém a sede da adoração. E o que ele fez? Ele procurou transferir a Arca do Concerto para a cidade de Davi e fazer deste local a sede da adoração. Nesse período, nós vemos a história de Mical. Mical era uma das filhas de Saul e ela foi a primeira mulher de Davi. É importante lembrar que era uma época de monarca. Davi ele teve, segundo os relatos históricos, 9 mulheres e 17 filhos, mas Mical foi a primeira mulher de Davi. Ela foi dada para Davi porque Saul, nesta época, ele já estava atormentado por um espírito mau que vinha da parte de Deus, e ele de alguma forma queria matar Davi, porque começou a nascer no seu coração ciúmes, porque Deus era na vida de Davi. Nós conhecemos a história que Davi venceu Golias, e isso fez com que Davi fosse reconhecido diante da nação. E nesse período, Saul percebeu e soube que Mical amava Davi. Então, por essa razão, ele não queria se levantar diretamente contra Davi, mas ele queria armar uma situação para que Davi fosse morto. E ele então pediu para que Davi, por amor a Mical, trouxesse 100 filisteus. Davi foi lá e ele matou 200 filisteus, e assim ele fez além do que o seu rei havia pedido. E Saul não teve outra coisa a fazer a não ser dar Mical como sua esposa. Porém, com o passar do tempo, o rei Saul foi piorando a sua situação, o seu relacionamento com Deus estava comprometido, e por várias vezes ele tentou matar Davi. Davi teve que fugir. E uma certa situação, Mical, a sua filha, ela, sabendo de uma trama de Saul contra Davi, ela ajuda Davi a fugir por uma janela. E ela viu ali o seu amor indo embora. E por aquela janela ela se debruçou vendo esta imagem. Com o passar dos anos, Saul havia morrido e Davi assumiu o trono.
E quando Davi assumiu o trono, ele requereu, através de Abner, porque Abner ele tinha aliança com a casa de Saul, mas essa aliança foi quebrada e fez uma aliança com Davi. E Davi falou assim: olha, eu farei aliança contigo, mas eu quero que você traga de volta Mical. E assim aconteceu. E nós observamos, como eu estava falando no início, numa época quando Davi iniciou o seu reinado, ele queria trazer a Arca do Concerto. E nesse período foi um momento histórico, um momento maravilhoso, porque justamente nesse período a Arca do Concerto estava sendo trazida e toda a nação de Israel estava vivendo um momento histórico de alegria, de júbilo, de grande emoção na vida de todo o povo, porque agora Davi estava reinando. E Davi se alegrava muito diante dessa situação. Diz o texto que Davi estava vestindo uma estola sacerdotal e ali ele dançava, ele pulava de alegria, de entusiasmo, porque o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Davi ele era um adorador e naquele momento ele estava adorando o Senhor perante a Arca do Concerto. Só que o texto nos fala que por aquela mesma janela que Mical viu o seu amor em Nimora, pela mesma janela ela observava Davi adorando ao Senhor. Alguma coisa interrompeu na vida de Mical, não nesse momento, mas após o reinado de Davi. Eu posso acreditar que Mical não acompanhou aquilo que Deus estava fazendo através de Davi, porque Davi já havia sido escolhido por Deus. Deus falou assim: achei um homem segundo o meu coração. E a adoração de Davi a Deus, a intensidade, a entrega, eu acredito que Mical não acompanhou isso. Ela não permitiu que o seu coração estivesse voltado para Deus. E nessa ocasião, quando ele despediu o povo, aonde todos estavam alegres, em júbilo pela Arca do Concerto ter vindo para a cidade, e quando Davi despediu o povo, chegou em casa, diz a palavra que ela já havia desprezado no seu coração quando olhou pela janela, mas quando ele chegou em casa, ela pronunciou uma palavra. Primeiro, desprezou no coração, depois ela pronunciou uma palavra, e a palavra foi justamente essa: que bela figura fez o rei, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos servos do Senhor. Diz ela ainda mais: assim como um vadio qualquer, você se comportou. Nós observamos que foi uma palavra muito ruim. Além de estar falando para o rei de Israel, estava falando para a pessoa que outrora ela amava e ainda amava nesta época, mas ela permitiu que no seu coração entrasse um sentimento que não agradava o Senhor. E com esta palavra, nós observamos que lá no final o texto diz assim: e Mical ficou estéril até o dia da sua morte. A Bíblia não menciona que a esterilidade dela foi por esse motivo, né? Se nós entrarmos nesta área, nós vamos ter muitas ramificações de ideias, até de muitos teólogos, sobre essa questão. Mas o texto deixa claro que ela morreu estéril, ela não obteve filhos, talvez até pelo fato que Deus não queria que tivesse descendência de Davi da casa de Saul, talvez seja por esse motivo. Mas em conjectura a esse texto, eu imagino que, trazendo para o sentido espiritual, quando nós permitimos que a amargura instale em nosso coração, ou que palavras ou informações ruins entrem em nosso coração, nós corremos o risco de entrarmos pelo caminho da esterilidade, ou seja, não geramos nada, não produzimos nada. Tudo que nós fazemos não tem produtividade, não tem crescimento, porque o nosso coração se fechou em uma situação de amargura. Finalizando essa mensagem, nós vemos aqui que Davi, ele adorava o Senhor e Mical deixou de adorar o Senhor. Que nós possamos pensar nisso nesta manhã, como diz o texto do início de Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar,
guarde o teu coração, porque dele procede as decisões da vida. Não permita, amado e querido irmão, que o seu coração seja alvo de informações, de palavras que possam criar amargura na sua vida e com isso você tornar-se uma pessoa estéril, uma pessoa que já não consegue mais adorar ao Senhor. Assim como Mical, a Mical não acompanhou o andamento do processo de Deus na vida de Davi. E assim também nós acabamos ficando um pouco para trás, porque nós ficamos desinformados com aquilo que Deus está fazendo no momento, na atualidade, no seu reino, né? Ou seja, no meio do seu povo. Nós que servimos ao Senhor, estamos adorando ao Senhor. Todos precisam estar em sintonia, voltado para esse mesmo propósito, não deixando que nesta caminhada nada interrompa o nosso relacionamento com Deus. Fechando essa mensagem, voltando a essa palavra que eu falei no início, não permita que as tribulações da vida gere amargura no seu coração e com isso você se torne também uma pessoa estéril. Que esta palavra possa ser útil para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua união, sua família, seu ministério de uma forma toda especial. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.